A bicicleta no século XXI é bem mais que apenas um meio de transporte. Usar a bicicleta pode ser a solução para muitos problemas, como o sedentarismo, a poluição e a mobilidade urbana. Além de queimar calorias, você foge do trânsito e trabalha os membros inferiores. No Brasil, são 70 milhões de bicicletas, de acordo com a Abraciclo, e o número está aumentando, especialmente em áreas urbanas. Mas o que falta para tornar viável o uso de bicicletas nas cidades brasileiras? É o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Bernardo Rocha. Oi, Bernardo. Oi, Liz, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí. Hoje, os nossos convidados são o presidente da Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú, Henrique da Silva Wendhausen. Bem-vindo, Henrique. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo tema, mobilidade urbana. Também, gostaria só, professora Liz, uma observação a Balneário Camboriú e Camboriú Associação. E Camboriú, isso, muito bem lembrado. As duas cidades, legal só para deixar um par. Com certeza. Também estamos recebendo o conselheiro da associação, Luiz Carlos Chaves. Bem-vindo também, Luiz. Muito obrigado. Bom, eu vou começar trazendo alguns dados para a gente conversar a respeito de bicicleta, de mobilidade urbana. E nós nos baseamos numa pesquisa, a pesquisa Perfil do Ciclista Brasileiro, realizada pela ONG Transporte Ativo. E ali o resultado deu que 50% dos entrevistados consideram que, se houvesse mais investimento em infraestrutura cicloviária, eles sairiam de casa mais vezes pedalando. Como é que você avalia, Henrique, a infraestrutura disponível para as bicicletas aqui na nossa região? Bom, vou citar um exemplo, a cidade onde nós moramos é onde a associação atua diretamente, que seria Balneário Camboriú e Camboriú. Em Balneário Camboriú, até 2012, praticamente o sistema cicloviário não passava de 20 quilômetros em termos de expansão. De lá para cá, houve devagar, mas aconteceu uma expansão muito boa, né, tanto das ciclovias como das ciclofaixas, e aquela demanda que estava toda reprimida nos prédios, nas casas, etc., das pessoas que tinham medo de ir para o trânsito com o modal bicicleta, acabaram saindo para a rua com a espontaneidade muito grande. A bicicleta deixou de ser só para o trabalhador, né, que praticamente se desloca, vamos dizer, de Camboriú para Balneário, e acabou tirando aquela senhora, aquela moça que queria, ou aquele estudante que queria ir para a escola, a senhora ou o vovô e a vovó que queriam ao supermercado fazer compras, acabou se encorajando de ir e de fazer uso do sistema. Isso para nós é muito prazeroso. Então, assim, hoje, em relação a 5 anos atrás, vamos dizer assim, mais um pouco, 10 anos atrás, melhorou, está muito bem em termos de estrutura. Mas não está 100% ainda, né, Luiz? A gente teve um grande avanço, né? Em 6 anos para cá, os governos investiram na mobilidade de ciclismo. Porém, a gente tem muito ao que fazer ainda, né? A associação tem sempre indicado interligações, sinalização, campanhas de prevenção, campanhas de conscientização no trânsito. Então, é o que hoje, um dos nossos maiores trabalhos é realmente trazer o tema, fazer com que o governo tenha a devida importância e investimento para que haja ainda mais infraestrutura, para que o modal ciclismo não fique jogado para o lado e que seja tratado como um meio de transporte, não só como um esporte ou lazer. Então, a gente estava falando de desenvolvimento da infraestrutura, num panorama mais do município, a gente tem Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí como base. O que precisa mudar para agilizar essa mobilidade nesses 3 municípios? Afinal, Itajaí precisa entrar nesse circuito, né, Bernardo? Na realidade, o que acontece? As cidades hoje, que coisas de 10 anos atrás, elas eram separadas em termos de estrutura de estradas, a gente ia de Itajaí para Balneário e até Camboriú, vamos dizer assim, era considerado longe. Hoje as cidades se juntaram, elas são cornubadas. Falta simplesmente as administrações públicas conversarem entre si. Pois é, né, gente? Né, com uma mesma ideia de projetos, né, tanto não só para a bicicleta, né, no modal bicicleta, mas no transporte urbano também, né, através dos ônibus, através de estruturas que façam com que as pessoas se desloquem em quantidade e com conforto, que é o que está faltando muito.
Agora, só para trazer um fato que também nos fez pensar nessa conversa aqui com vocês, 2 ciclistas morreram em acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina recentemente. Então, esses casos aconteceram na BR-163, em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste, e também na BR-101, aqui em Itajaí, né? Enfim, o que falta para que as autoridades públicas também pensem nas bicicletas, nas rodovias, né? Porque, como você disse agora, realmente existe a conurbação, mas muita gente ainda prefere usar as BRs, né? É possível pensar nisso? Sem Luiz? dúvida. Fazendo adendo na última pergunta, a gente tem uma política pública grandiosa entre 11 municípios, chamada uma Associação de Municípios da Foz do Rio de Itajaí, a ANFRE. Nós temos uma grande arma para que os municípios se unam em relação ao plano de mobilidade. Alguns já têm isso e outros ainda estão em stand-by. Então, enquanto eles não se conversarem e estarem com os planos de mobilidade interligados, a gente teremos um problema. Bem lembrado. A BR-101 ela hoje é gerenciada pela Arteris, até a concessionária Arteris. Na última sexta-feira, nós tivemos uma fatalidade, um atleta da equipe do Avaí foi atropelado por um caminhão. Esse atleta guiava um outro ciclista cego. Exatamente. E outras 2 pessoas morreram nesse mesmo dia na BR-101. Então, como conselheiro, eu enviei um e-mail para a Arteris solicitando uma reunião com eles, mais uma das 3 que nós já tivemos em relação às mortes da BR-101 e quais são as políticas públicas em que eles têm para que insira a bicicleta nas rodovias. O mínimo que a gente pede é sinalização, o mínimo que a gente pede é um acostamento um pouco maior, porque não somente atletas, a gente não quer proporcionar isso para o atleta, mas sim para o trabalhador que precisa dos bairros afastados chegarem nas suas cidades de trabalho. Então, essa a maior preocupação nossa. Enquanto não houver mudanças em contratos das concessionárias, a concessionária não vai ter nenhum tipo de responsabilidade de implantar isso. Ela não vai implantar. Então, a mudança tem que vir na esfera federal. É dessa forma que a gente precisa ter uma política pública já para mudança lá de cima. E a gente teve no começo de maio a morte de 2 ciclistas em menos de 24 horas, né? Que é um dado impressionante. E foi na BR-101, na Grande Florianópolis. E a gente teve o argumento do Adriano Fiamoncani, que ele é o chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, que ele alerta justamente para a falta de infraestrutura adequada para garantir a segurança dos ciclistas. O diálogo mudou. Na última reunião que nós tivemos, a Polícia Rodoviária e a Arteris não incentivavam o uso da bicicleta no acostamento. Então, já estamos vendo que o diálogo está mudando. Isso é muito importante. Eles têm que dar realmente o valor da bicicleta, não só para atletas, mas para o trabalhador que utiliza como meio de transporte. Então, a bicicleta tem que ser, sim, inserida nas BR-101, nas rodovias também. Eu só vou abrir um parênteses pelo seguinte, assim, a autopista, a BR-101 é uma autopista, onde as velocidades dos carros não condiz com a velocidade da bicicleta, né? Um anda, vamos chorar ali, a 25 km por hora e o outro vai andar a 80, 100 km por hora. Só que para nós não andarmos em cima da pista, nós temos que ter opções, né? E uma dessas opções seria uma marginal, que em alguns locais ela é obrigado, a autopista ela é obrigada a contemplar quando é em áreas urbanas, e nas áreas adjacentes não são obrigados, como é feito na Europa. Na Europa você é proibido de pedalar nas autopistas, mas lá eles dão a opção, existe uma segunda opção. E aqui no Brasil está faltando isso, está faltando essa conscientização, né, de saber que o trabalhador precisa transitar por ali, mas vai por obrigação, não e porque não tem uma outra opção. As rodovias foram transformadas em avenidas agora. Elas cortam os municípios, elas são avenidas, elas não são mais rodovias. Então, o cuidado tem que ser redobrado, de todas as maneiras, desde o pedestre até o maior caminhão. Gente, vamos voltar para a cidade, né? Porque eu sei que a associação deve ter várias percepções do que acontece. E uma das questões que a gente observa e também está nas pesquisas que a gente consultou é a falta de respeito mesmo, né, dos condutores que são motorizados, então de automóveis, motos, enfim, em relação a quem está utilizando bicicleta, né? Dá para mudar isso? Dá para orientar de alguma forma para que as pessoas consigam se respeitar mutuamente, seja lá em que transporte você esteja? As regras existem, estão todas no Código de Trânsito Brasileiro. Aí falta uma consciência muito grande dos motoristas e das pessoas que em cima da bicicleta vai um ser humano, né? E aí nós temos uma campanha da associação que é de autoria do Chaves, Uma Bike, Uma Vida.
Então, o que acontece? Não adianta a gente ter a lei se não se usufrui dessa lei, não se pratica mesmo. Porque, na medida do possível, a regra diz que o ciclista tem que andar na ciclovia quando esta estiver ali. Fora disso, ele tem que andar em cima da via. E existe uma regra maior que diz que o automóvel tem que proteger o menor e numa distância de 1,5 m. A partir da hora que os motoristas, principalmente os que conduzem ônibus, caminhões, carretas, etc., que são enormes, tomarem essa consciência, dificilmente nós vamos ter esse tipo de acidente, né? Esse tipo de acontecimento negativo. No caso, o Chaves até pode citar um exemplo que ele teve nos Estados Unidos, né? Aí pode falar do teu exemplo lá. Eu fiz uma cicloviagem nos Estados Unidos de 300 quilômetros e consegui percorrer esses 300 quilômetros em ciclovias pela uma região litorânea. Então, e da mesma forma, quando eu conseguia entrar nas cidades, eu era extremamente respeitado sobre velocidade, sobre diminuição do próprio proximidade de mim. Mas aqui a gente tem visto em Itajaí Balneário um grande avanço em relação a isso. Muitas pessoas estão conscientes. Muitas pessoas sabem o valor de uma vida em cima da bicicleta. Então, nós motoristas já paramos nas faixas de pedestres, ao atravessar uma ciclovia, olhamos para os dois lados. Então, realmente precisa um pouco mais de conscientização em algumas campanhas em relação ao poder público para mudar a cultura dessas pessoas. Aproveitando que o Luiz esteve nos Estados Unidos, essa pergunta eu acho que é justo ele responder, de qual o perfil do ciclista brasileiro, se é que tem como definir esse perfil? Hoje ele está muito misturado, né? Então a gente tem visto que o próprio equipamento ele tem mudado. Muitas pessoas hoje têm um equipamento simples, uma bicicleta simplesmente para mobilidade momentânea, outras com um equipamento um pouco maior, poder aquisitivo maior para o seu esporte e lazer. Mas a gente tem visto que as pessoas estão se adaptando à bicicleta hoje por não ter mais a opção de um transporte público de qualidade, por não ter como trafegar de carro com menos espaço de tempo. Então a bicicleta está sendo uma das soluções no trânsito, né? Hoje agora vem vindo, além da bicicleta elétrica, a bicicleta pedal assistido, o patinete. Estamos vendo outras alternativas de mobilidade dentro da cidade para nos salvar do pouco tempo que nós temos durante o dia. Bacana, eu acho que ter essa diversidade entre os ciclistas também é importante, né? Sem nenhum tipo de preconceito, acho que a gente até já conversou sobre isso aqui, né? Quem está na bicicleta pode ser de qualquer região, de qualquer idade. Qualquer tipo de profissão. Hoje você tem desde a pessoa mais simples ao grande grau de juiz, procurador. Eu pedalo com procuradores da justiça, com pessoas que têm um autoconhecimento, sabe? Todos têm o mesmo valor da vida. Então, a gente precisa realmente de conscientizar essas pessoas, mudar nossa cultura. Gente, vamos fazer um intervalinho? Voltamos já a falar sobre bicicleta, mobilidade urbana, daqui a pouquinho aqui no Viva Voz. Isso aí, minha gente, já estamos de volta com o nosso Viva Voz. Hoje estamos recebendo o Henrique da Silva Wendhausen e Luiz Carlos Chaves, da Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e Camboriú. Então, Henrique, num panorama estadual, a gente sabe que as empresas catarinenses destacam entre as maiores fabricantes de bicicletas do país. A Associação Brasileira do Setor acredita que a produção cresceu 15,9% no início de 2019. Uma empresa de Blumenau, no Vale do Itajaí, superou a média e chegou a 30%. Como você analisa justamente esse crescimento? Existe a crise como um todo faz com que as pessoas acabem se adaptando ou mudando o seu modal de transporte, né? Em 2009, quando eu morava em Camboriú, eu ia e voltava todos os dias, né? Eu sempre fui ciclista. Eu notei que houve uma grande diminuição do ciclismo, uma grande transferência do ciclismo para o carro, para o automóvel, né? Então as ciclovias ficaram vazias, né? Diminuiu bastante, foi visível o negócio. E acabaram indo para o automóvel. Com a crise de 2013, acabou se invertendo a situação. E com a expansão do sistema cicloviário aqui como um todo, aconteceu, não foi grande coisa, não chegou no final ainda, mas aconteceu. As pessoas acabaram criando coragem e voltando, tirando a sua bicicleta de casa, né? Deixou de ser só aquele trabalhador que era obrigado a usar a bicicleta, né? Passou a ser esporte, passou a ser lazer. Sim. As senhoras, né, da melhor idade começaram a usar a bicicleta, as mulheres começaram a usar a bicicleta
Tanto é que hoje eu faço uso da bicicleta em Balneário Camboriú e temos o prazer de dizer que no sistema cicloviário existem engarrafamentos. Para nós é muito legal. No horário de pico existem engarrafamentos. Então, o que acontece? Se você melhora a estrutura e dá condições, a demanda que está reprimida, ela vem para fora, ela acaba agindo. Exatamente sobre essa substituição do carro pela bicicleta e vice-versa, enfim. A gente tem uma campanha da Abraciclo, que é a Bicicleta para Todos, que ela aponta justamente a diminuição dos impostos como incentivo ao uso da bicicleta. E essa campanha, ela contribui para a mobilidade urbana com deslocamentos mais sustentáveis. E você concorda com isso e tem alguma coisa a acrescentar? Da mesma maneira que os impostos estão em todas as mercadorias, a bicicleta não escapa desse item, né? Então, hoje, se eu não me engano, 45% do preço de uma bicicleta no Brasil é imposto. Então, e aí existe uma contribuição que as que são fabricadas lá em Manaus ganham o IPI. Né? Tem o desconto do IPI lá e que não acontece isso fora de Manaus, né? Que facilitaria... em termos de transporte ser fabricado em São Paulo, chegaria barato aqui no Sul. Ela tem que vir lá de Manaus. A gente tem aqui do lado da gente, em Blumenau, a maior fábrica de bicicletas da América Latina. Né? Então, o incentivo do governo deveria ser de baixar os impostos da bicicleta, que chegam de 45% até 70% de impostos na bicicleta. Uau. Então, você imagina hoje o trabalhador que pensa, bom, eu vou comprar uma bicicleta de R$1.000 e poucos. Se ele dividir esse valor em algumas parcelas, ele consegue comprar uma moto muitas vezes. Por quê? A moto hoje tem um valor muito, muito barato de custo de parcela. R$150, R$200, ele consegue fazer uma parcela de motocicleta. Então, é necessário políticas públicas de intervenção no imposto para que a bicicleta se transforme, sim, em um transporte público de qualidade, mais barato, para as pessoas investirem nesse tipo de modal, né? Já está, através de pesquisas, certo que se investir em bicicleta, você investe diretamente na saúde também. Tá? As empresas em Blumenau, já acontece lá em Blumenau, que as empresas dão descontos ou incentivos, né, no salário dos funcionários que vão trabalhar de bicicleta, porque elas sabem que vão ganhar tempo, esse funcionário praticamente não vai dar baixa para o hospital. Tá? Eu até ontem estava vendo, bati uma foto na televisão sobre uma lei estadual 17681 de 2019, que foi feita agora aqui em Santa Catarina, dá o selo às empresas amigas da bicicleta. São empresas que proporcionam locais seguros para bicicleta e locais para banho, para a pessoa se refrescar. Então, se a empresa tem esses equipamentos, ela consegue ganhar um selo. Legal. Bacana isso. Governamental. Gente, como é que anda o relacionamento da associação em relação às prefeituras, Balneário Camboriú, porque várias questões que a gente está levantando aqui depende mesmo desses incentivos públicos e tal. Outra questão que a gente também encontrou fazendo uma pesquisa para conversar com vocês é que faltam pontos de apoio para os ciclistas, né? Então, não só as ciclovias, as ciclofaixas, mas lugar de estacionamento, isso que você acaba de comentar. É muito bacana ir para o trabalho de bicicleta, mas você vai chegar suando no seu trabalho. Então, essas coisas também são apontadas como falta para equipamentos, né? Exatamente. A associação conquistou, né, durante esses 10 anos de existência dela, um grande espaço nos governos, independente de partido ou independente de nome de prefeito, né? Em relação a conseguir solicitar mais infraestrutura, mais campanhas. Então, a gente conquistou isso nos longos 10 anos. É muito aberto, tanto é que as secretarias nos convidam, a Secretaria de Segurança nos convida para fazer alguns tipos de reuniões, Secretaria de Obras, como está essa ciclovia, o que precisa fazer e tal. Então, nós sempre somos requisitados. Isso é muito importante, né, por essa conquista. Até em Itajaí, a gente fez uma reunião ano passado em relação ao estacionamento de cabeçudas, que eles gostariam de fazer a retirada dos carros e fazer uma ciclofaixa ali. Então, nós somos requisitados também. Então, isso é muito importante. Esse momento político para a associação e para quem usa bicicleta é muito forte. A gente precisa estar batendo realmente, conversando, criticando e buscando soluções para mais investimento, né? E em relação aos equipamentos que não só a ciclovia ou ciclofaixa o ciclista precisa,
bicicletário adequado, um local que a pessoa possa cadear sua bicicleta com segurança, não só os paraciclos, mas sim algo um pouco mais grandioso, né? Que possa ter um chuveiro, que possa ter algo para a pessoa se refrescar. Então, além disso, as empresas precisam se adaptar a esse modal, porque tem muito funcionário que utiliza a sua bicicleta e muito funcionário que gostaria de utilizar e não pode proporcionar isso porque chega suado na sua empresa e tal, né? É isso que eu ia comentar. Não é só do poder público que tem que vir as ideias. Eu acho que o particular, as indústrias, as empresas, elas têm todo um benefício a ganhar a partir da hora que investe no modal bicicleta, né? Começando pela saúde do seu próprio funcionário. É certo que quem faz uso da bicicleta dificilmente acaba no hospital. Isso é uma prerrogativa que deveria ser levado ao pé da letra. O Luiz citou essa substituição, não foi em Cabeçudas que... Isso. Enfim, e levanta justamente a questão da necessidade de ponto de apoio aos ciclistas, no caso estacionamento, seja estacionamento, bicicletário, enfim. Tem algum projeto na região pronto para ser aplicado sobre essa aplicação de estacionamento, pontos de apoio, enfim? Em Balneário tem o plano de sistema cicloviário saindo, mas já nós fomos consultados também para instalar 100 paraciclos dentro da cidade de Balneário Camboriú e nós colocamos os locais em que a demanda é maior. Então, nós fomos consultados, eu e o Henrique fomos até a Secretaria de Planejamento para que nós apontássemos os pontos da cidade que fossem instalados aqueles paraciclos, que hoje é um campo visual bem bacana da nossa cidade hoje, que é uma bicicletinha em aço inox, então são vários outros pontos de apoio. Hoje está bem sinalizado, então se você vê alguns deles, ele é repleto de bicicletas, ele está cheio de bicicleta. Então, os pontos... É como o Henrique sempre fala, se você cria oportunidade de ciclovias, o paraciclo, você cria esses imobiliários por ciclista, ele aparece sempre. Então, a gente está numa demanda reprimida. Se você dá oportunidade, essas pessoas aparecem e acabam conquistando, né? Se sentem bem-vindas, né? Hoje, a gente pode dizer que Balneário Camboriú e Itajaí também está se tornando já uma cidade ciclável, né? A gente é amiga do ciclista. Né? Então, devagarinho, eles estão colocando todas essas estruturas, né, de paraciclos, né, em locais onde existe essa grande demanda que está reprimida. Sempre tem essa demanda reprimida. Se você for nos prédios lá em Balneário Camboriú que tem bicicletários, não tem espaço no bicicletário. Eles estão nas garagens, estão no bicicletário, nos corredores, porque existe esse lance do exercício e da prática do esporte como um todo. Agora, pessoal, assim, vocês falavam no intervalo sobre o plano cicloviário de Balneário Camboriú, que está aí indo mais ou menos e tal. E eu gostaria que você comentasse, Luiz, aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, sobre essa questão lá do uso também de, não sei como dizer isso, patinete elétrico, as outras formas, as modais bicicletas... alternativos. Obrigada. Modais alternativos. Hoje a gente vê o resgate desses outros modais, né, justamente porque o trânsito é muito grande, então as pessoas surgem com novas oportunidades. Só que isso precisa ser regrado, né, precisa ser regulamentado. A cada dia você vê um equipamento elétrico diferente nas ciclovias, então isso pode gerar algum tipo de problema também. A associação está muito atenta a isso, conversando com a Secretaria de Segurança, para verificar sobre um decreto justamente para delimitar o uso dos patinetes nas ciclofaixas. O tamanho deles, a velocidade máxima, a sua potência, né? Os equipamentos que realmente necessitam para trafegar com o patinete. Então a gente está sempre muito, muito bem antenado a isso, para não ocasionar grandes problemas, como acidentes fatais, alguma coisa dessa forma, né? Os patinetes hoje vêm como uma alternativa, então a gente está vendo em outras cidades grandes o patinete compartilhado, então você vem rápido, utiliza ele, vai até um outro ponto, deixa ele em qualquer local. Legal. E acaba deixando ele para outra pessoa utilizar. Chaves, ele veio como facilitador, esse patinete, né? Só que eu acabei de ver uma reportagem ontem e hoje que São Paulo está muito preocupado porque os níveis de acidentes nos hospitais, de enfermos nos hospitais devido aos tombos e aos acidentes com esses patinetes aumentou paulatinamente. Justamente porque não está regulamentado, não tem um ponto de parada. Ali, isso, não tem um ponto de parada, não tem o equipamento necessário. As empresas simplesmente colocam os equipamentos e não tem responsabilidade nenhuma sobre utilize o capacete, o cotoveleiro, alguma coisa desse modo. Menores de idade qualquer pessoa pode ter acesso a um patinete desse. Então você imagina, uma pessoa de idade com pouca
mobilidade com pouco reflexo, pode ser sim, pode cair de uma calçada e uma criança também, da mesma Claro, forma. com certeza. Então, Luiz, a gente tem, continuando nesse papo sobre a infraestrutura em si, a gente tem as estações de bicicletas compartilhadas, né, que tem funcionado muito bem pelo mundo. A pergunta é justamente por que ainda não temos nenhuma empresa operando na região? Essa é uma boa pergunta. A gente pergunta por que poder público não tem bicicletas compartilhadas ainda, por que a gente está pedindo. Foi aberta uma licitação no antigo governo, infelizmente em Balneário Camboriú não apareceu nenhuma empresa. Nós da associação montamos uma equipe justamente para ajudar na regulamentação deles, no edital, e infelizmente não aparecia nenhum tipo de empresa. Então a gente, até por um pouco mais de insistência, vamos entrar em contato com as prefeituras, lançar mais uma vez essa ideia, porque é preciso sim esse equipamento nas cidades. Porque as grandes cidades brasileiras estão se dando muito bem com isso, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, a gente estava olhando várias matérias interessantes. Além de compartilhar a bicicleta, tem uma comunicação com os ônibus também, então as pessoas realmente usam para transporte. Né? Exato. O pessoal fugindo do engarrafamento, propriamente dito, né, para cumprir com o seu compromisso dentro dos... Né, são vários no dia, até pequenas coisas, diria supermercado, a padaria, etc. É um modal muito bem feito. Né? Só que precisam ter regras. A gente não pode simplesmente jogar eles no trânsito, né, e acaba acontecendo os conflitos. Aí é que a gente vai ter os acidentes, nós vamos ter esse lance dos menores de idade, que eu considero abaixo de 16 anos de idade, a pessoa não ter condições nenhuma de andar um equipamento elétrico que chega a 70 km por hora. Uau, 70? Os patinetes, tá Os falando? patinetes grandes, eles têm potência até 70 km por hora. Quer dizer, isso é um exagero. Com certeza. A pessoa botar isso na mão de um menor de idade, que não tem responsabilidade nenhuma e que, se acontecer um acidente, tomara que não morra ninguém. Porque para quem que vai se responsabilizar pela situação? Gente, a gente está indo para o finalzinho aí do programa. Vocês querem deixar contatos da associação? Tem alguma programação que vocês queiram informar? Enfim. Só para lembrar que nós estamos no Maio Amarelo, né, trabalhando Claro. sempre pela segurança no trânsito para todo mundo. Em cima de uma bicicleta vai uma vida. Ciclismo.acbc é o nosso Facebook. Contato@cbc.com.br, cbc@gmail.com.br. Então a gente está em todas as mídias, a gente consegue estar auxiliando e dando informações para as pessoas assim que elas quiserem prestar algum tipo de críticas ou sugestões para a associação, a gente está sempre de portas abertas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. E as pessoas podem se associar? Como é que funciona essa parte? Participar da associação? Sim, a associação tem o site acbc.com.br, ali ela vai ter um passo a passo onde ela pode se associar livremente. Então, a gente quer agradecer a participação do Henrique da Silva Wendhausen, que é o presidente da Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e de Camboriú, e também do Luiz Carlos Chaves, que é o conselheiro da associação. Obrigada, gente. Obrigado pelo espaço. Obrigado. E a gente tem que torcer justamente para essa mudança na infraestrutura. E é isso. Vamos lembrar as redes do nosso programa? Redes sociais, você pode participar pelo Twitter e pelo Instagram, @Viva a Voz Univale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/Viva a Voz Univale. Isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.